Um tempo atrás eu preguei em Provérbios. Como de costume, né? Eu gosto sempre de fazer uma pequena introdução. Algumas coisas estarei relembrando os irmãos. É sempre interessante a gente vai abordar um livro, a gente vê aqueles aspectos iniciais de como abordar o livro, do que se trata o livro. E Provérbios é um livro que o título dele, né, se remete à maior parte do tipo de literatura que é encontrado nele, que seria Provérbios. E nós encontramos esses provérbios a partir do capítulo 10, né? Nós percebemos ali que os primeiros 9 capítulos são introdutórios e eles, né, são compostos por vários discursos, né? Tem o discurso do pai para o filho, tem o discurso da sabedoria, tem o discurso da mulher tola. Ali nós vemos, evidentemente, alguns conselhos já sendo iniciados, mas o tipo de literatura ali seria de algo um pouco mais maior, né? Um pouco mais elaborado do que os provérbios em si, que é um gênero, né, que envolve pequenos conselhos, né, conselhos curtos. Esses conselhos, geralmente, o autor não vai tentar defender a verdade que ele está colocando ali, ele simplesmente vai estabelecer aquilo como se fosse uma verdade, até porque Provérbios ele já tem esse conceito de aquilo que está sendo proferido ser uma verdade comum, né, as pessoas entendem aquilo como verdade. E ali nesses provérbios, né, nessa multidão de provérbios que se encontra aqui nesse livro, nós vemos, né, que eles oferecem conselhos, eles oferecem insights, eles oferecem observações da vida. E é necessário, quando a gente vai abordar um provérbio, a gente abordar da maneira correta, né? Uma das coisas que nós podemos perceber sobre provérbios é que eles não oferecem, né? Isso é uma coisa que eu gosto de enfatizar. Eles não oferecem verdades absolutas, né? Não todos os provérbios serão verdades absolutas, ou seja, provérbios eles podem ser verdade em determinado contexto, em outro contexto não. Né? Da última vez que eu vim aqui, eu trouxe até um provérbio de exemplo. Na verdade, são dois que ele fala: responda ao tolo conforme a sua sabedoria, e o outro, anterior, não responda ao tolo conforme a sua sabedoria. Parece que contradiz, mas a questão é que ele deixa claro que não é para se tratar cada versículo como sendo uma verdade a ser aplicada em todos os momentos. Porém, existem sim momentos em que haverá provérbios que são verdades absolutas, né? Em todo contexto, ele se refere a uma verdade e ela não muda, né? Devido às circunstâncias. Outra coisa, né, que saber dessa dinâmica dos provérbios deveria nos fazer refletir é sobre como aplicar, então, né? Se em determinado momento eu vou ter que saber se é aplicável o provérbio ou não, é aplicável, né? Então, isso significa que o provérbio vai exigir da gente uma certa capacidade de leitura, né, da circunstância em que nós estamos. Então, eu preciso, né, não só saber os provérbios, né? Outra coisa que eu destaquei na última pregação foi justamente que existe de um provérbio que fala que um provérbio na boca de um tolo é algo danoso. É mais ou menos assim o provérbio, né? Por quê? Porque o tolo ele não vai saber aplicar corretamente. Então, né, Provérbios ele mesmo vai nos instruir e nos dar esse esclarecimento de que é necessário não só saber ter o conhecimento, mas saber onde aplicar esse conhecimento. Então é necessário a gente ler as pessoas, né? Se determinada pessoa merece ou não tal resposta ou atitude. É necessário saber, né, o ambiente que você está, se aquele provérbio vai vir a calhar ou não. Né? Isso é algo comum, não só na literatura antiga de provérbios, né? Como na nossa literatura, como nós conhecemos provérbios, onde em dia nós sabemos que eles não oferecem verdades absolutas. Outra coisa também que é importante notar quando a gente vai abordar provérbios é que eles não oferecem promessas, né? Nós vemos muitas vezes provérbios associando uma determinada atitude a uma certa recompensa. E qual que é o objetivo do autor ali ao estabelecer, né, essas recompensas e coisas do tipo? Ele não está ali prometendo, né, como se fosse Deus fazendo uma promessa a nós, mas sim ali está incentivando ou desincentivando determinada atitude. Então, por exemplo, se você fizer isso, você vai receber riqueza. Então, isso é um incentivo a você ter aquela postura. Mas não necessariamente significa que todo mundo que fazer aquilo lá
vai receber o prêmio que ele coloca ali. Então, Provérbios não pode ser lido, né, como se fossem garantias universais e que, se você aplicar, você vai ter aquilo que ele está falando. É uma maneira comum, né, isso é da literatura, que não era só do povo de Israel, mas também dos outros povos, esse tipo de coisa. Outra coisa também interessante que nós vemos ao ler esses 9 capítulos iniciais aqui é que nós encontramos muito a questão do temor do Senhor. Quando a gente lê Provérbios, né, e tomamos eles de maneira isolada, nós focamos muito na questão prática daquilo e muitas vezes nem vemos muito teologia por trás daquilo ou comunhão com Deus por trás daquilo. Inclusive, muitos ímpios, eles recorrem a Provérbios, elogiam a sabedoria de que muitos provérbios ensinam, porém o autor de Provérbios, ele não tem como intenção simplesmente a questão prática desassociada a Deus, né? Nós percebemos que ele vai falar logo no começo lá que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, né, ser sábio está, de certa forma, envolvido com o nosso relacionamento com Deus também. Isso nós não encontramos de maneira, né? Essa maneira de abordar os provérbios não é algo implícito no livro, mas é bem explícito no autor quando ele diz aqui nesses 9 primeiros capítulos. E uma questão que eu gostaria de abordar é justamente da questão da sabedoria, né? A sabedoria e a mulher tola. A sabedoria, ela é introduzida no capítulo 8. No versículo 4, né, ela vai começar a falar o seu discurso, né? Provérbios 8:4, a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Então aqui nós começamos, né, a ver a sabedoria falando. Nós percebemos que aqui é uma figura, né, da sabedoria divina. E também nós vemos que esse discurso dela, né, se estende até o versículo 36. Então ela vai falando das suas características, né, quando ela foi formada, Deus a utilizando para fazer o mundo, também, né, que por ela os seis reinam e coisa do tipo. Então aqui veio meio que uma introdução da sabedoria. Uma das coisas que nós percebemos é que, com certeza, a sabedoria aqui está relacionada a Deus, a figura divina. E outra coisa também que é interessante notar, quando nós abrangemos, né, expandimos um pouco a nossa visão e pegamos o nosso conhecimento do Novo Testamento, né, nós percebemos que muitas vezes algumas coisas ditas aqui ressoam com coisas relacionadas a Jesus Cristo, né? Alguns versículos que eu trouxe como para demonstrar, né, esse paralelo que existe, essa relação, lendo primeiro aqui o capítulo 8, versículo 22, 23, que ele diz assim: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Também o versículo 15: Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça, por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Então nós vemos aqui algo que talvez se os irmãos se atentarem um pouco, possa lembrar, né, um texto do Novo Testamento, que é em Colossenses capítulo 1, 16 e 17. Colossenses 1, versículo 16 e 17 diz: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então nós vemos aqui, né, Paulo se referindo a Jesus Cristo. E é claro que isso não é uma citação de Paulo a Provérbios, isso é muito evidente. Porém, dificilmente a gente vai, né, pensar que alguém que conhecia muito bem o Antigo Testamento como Paulo, esse tipo de relação não aconteceria, né? É muito difícil pensar que Paulo ali, ao escrever aquelas palavras daquele jeito, não teria conhecimento da figura da sabedoria do Antigo Testamento. Então, esse link que existe é muito claro, até porque no Novo Testamento, Jesus é colocado como se fosse o ápice da sabedoria divina.
Então, quando nós observamos aqui a questão de relacionamento com a sabedoria, que é o que nós vamos ver, né, que a sabedoria e a mulher tola, ambas fazem o seu convite. E a questão de quando nós vamos ler os provérbios, não é só de, eu vou viver dessa vida porque eu vou alcançar recompensas, ou algo do tipo, mas sim porque aquela vida demonstra quem nós estamos escutando. É a Deus ou é a outro? Esse chamado, né, esse convite da mulher sabedoria, está no capítulo 9, versículos 4 a 12. Ela diz: Quem é simples, volte para cá. Aos falsos de senso diz: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, ele te fará mais sábio. E ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Porque por intermédio, porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de sua vida se te aumentarão. Se fores sábios, para ti serás sábios, e se fores escarnecedor, só tu suportarás. Então, depois nós temos a introdução de quem é a sabedoria, nós temos aqui o apelo da sabedoria. E ela clama, né? Ela faz o seu apelo. Em contraste a ela, nós temos também a mulher tola, né? Ou a mulher louca, que aqui o autor ele coloca como sendo alguém, né? A mulher que antepõe a sabedoria aqui. E ela também é uma figura, né? Como nós iremos ver aqui, a partir do versículo 13, a mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar os que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas, dizendo: Quem é simples, volte-se para cá. E aos falsos de entendimento, ela diz: As águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabe que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Uma das coisas que é interessante notar, né? O autor aqui, ao introduzir essas duas personagens, no início, né? Quando ele vai falar da sabedoria no capítulo 8, ele vai falar que a sabedoria, ela clama no cume das alturas, né? Capítulo 8, versículo 2, no cume das alturas. Por que que ele identifica o local da sabedoria? Justamente para se referir à divindade, né? E nós vemos que ele ali se refere a Deus, à sabedoria de Deus ou ao próprio Deus. E também quando ele vai falar da mulher louca ali, ele também vai falar que ela se assenta, né, nas alturas da cidade. Porque ali ele também tem como referência, né, uma divindade. E qual que é a ideia? Por que que ele antepõe, né, aqui essas duas figuras? Porque justamente havia sabedoria divina e havia sabedoria oferecida para os outros deuses, né, ali pagãos das regiões próximas de Israel. Então, quando ele faz esse apelo, essa introdução, ele está mostrando, né, o convite que o povo de Israel deveria se submeter ao convite de Deus, né, a um relacionamento com Deus. E esse relacionamento vai implicar em viver uma vida, né, seguindo esses provérbios, esses ensinos, que por mais que pareçam práticos, ele demonstra ali uma pessoa que realmente está centrada em Deus. Né, isso poderia ser uma aplicação, né, meio que dando uma aplicação geral, né, essa questão de a exortação poderia ser para eles, né, entre escolher dois deuses ou Deus ou outros deuses. Mas para nós, né, nós vemos, né, relembrando aquilo que eu falei sobre a possível relação que existe entre Cristo e a mulher sabedoria aqui, de ser o nosso relacionamento com Deus e coisas que se opõem ao nosso relacionamento com Deus, né? Quem eu estou seguindo? A Jesus Cristo, ao próprio Cristo, que é a sabedoria divina expressa na forma de homem, ou estou seguindo, sei lá, a gente não tem Deus hoje em dia, né? No sentido que eles tinham ídolos e coisas do tipo, mas temos muitas coisas que se opõem a Deus, né? E se colocam como Deus no nosso coração, né? O dinheiro, a luxúria, a soberba, coisas do tipo, ou até pessoas que possam, né, fazer esses convites com seus ensinos, seus conselhos, semelhantes, né, a dessa mulher tola aqui, as águas roubadas são doces, ou coisas do tipo.
Então, irmãos, né, lembrando sempre que provérbios, por mais que eles pareçam práticos, quando a gente vai abordar alguns temas, a gente tem que sempre colocar, né, que aquilo reflete, né, se eu estou andando como sábio, isso reflete que eu estou andando com Deus. Se eu estou andando como tolo, isso reflete que eu estou andando com o meu coração, né, desviado de Deus, seguindo outras coisas. Então, baseado, né, nisso, agora eu vou trazer um tema que eu gostaria de ver em Provérbios, né? Eu peguei para estudar em Provérbios, que é o uso das palavras, né? Como nós vemos Provérbios, eles estão bem espalhados, não existe uma sequência lógica ali. O autor ele não fez uma divisão, aqui eu vou falar só disso, aqui eu vou falar só daquilo. Não, diversos temas são abordados de maneira aleatória. Então, para esse tema a gente pega, né, vai caçando um versículo aqui, outro ali, que aborda o mesmo assunto. E o meu seria sobre o uso das palavras, né? O uso apropriado das palavras. Né? O que que o sábio diz ou não diz, o que que o tolo diz ou não diz. E o primeiro deles é Provérbios 10, 14. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Aqui nós vemos, né, esses provérbios e outra coisa que é bom se lembrar sobre provérbios é que quando o autor ele escreve, por o sentido ser, né, por ser algo breve, muitas vezes vão usar de recursos para complementar o entendimento. Então, por exemplo, o recurso aqui que o autor utiliza é de contraste. Ele vai falar o quê? O sábio entesoura a sabedoria e a boca do tolo o aproxima da ruína. Parece que são duas ideias, tipo assim, avessas, né? Mas qual a ideia ao se ligar essas duas coisas? A ideia é, né, a boca do tolo aproxima da ruína. Mas e a atitude do sábio? O aproxima daquilo que é o contrário, que seria o afastar da ruína ou alcançar o sucesso, ou algo do tipo. Então, quando ele usa esse recurso, né, de demonstrar um contraste, é para complementar a nossa ideia do todo do provérbio dele. Então, os sábios, eles têm a atitude de o quê? De entesourar, guardar conhecimento, guardar conselhos. Por quê? Porque ele sabe que aquilo será útil em determinado dia da sua vida, em determinadas circunstâncias da sua vida. Agora, uma atitude reprovada, que seria uma atitude tola, seria de falar muito, assim como os tolos falam, porque nisso eles vão acabar se destruindo, né? Então, nós percebemos aqui, e nós iremos perceber ao longo de todo o nosso estudo, que os sábios, eles vão aconselhar, né? A palavra de Deus vai aconselhar a um uso comedido da língua, né? Não falar muito. Ao invés disso, o que deveria ser feito seria guardar, né? Ouvir conselhos, guardar conhecimento. Provérbios 11, 12. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. Então aqui é aquele que despreza o seu próximo, né? Aquele que, ao falar, a ideia aqui seria alguém que, ao falar, despreza o seu próximo, né? Uma pessoa falta de juízo, falta de entendimento. E aqui o que ele advoga, né, o que o sábio aqui, Salomão, advoga é em favor daquele que se mantém calado. Ele sabe das coisas, sabe, ele vê o mal, ele vê às vezes a pequenez ou algo do tipo, mas ele não se coloca como superior, ele não se coloca a ofender as pessoas ou coisas do tipo. Então é uma pessoa que, ao invés, né, de desprezar, de ofender o seu próximo, é uma pessoa que não fala. Outro fator também, nós vemos aqui, né, que ele é chamado de entendido, né, uma pessoa entendida, competente naquilo que faz ao lidar com outras pessoas. Então, uma pessoa que é muito ofensiva, né, no seu falar com os outros, menospreza os outros, ofende as outras pessoas, é uma pessoa que com certeza tem um entendimento muito fraco, né, em relação à vida, em relação a relacionamentos.
Então, a postura que nós deveríamos ter é daquela pessoa, né, que não ofende, né, não olha o outro e o despreza de alguma maneira. O próximo versículo é logo o versículo 13, e são dois versículos que eu acredito que estão conectados de alguma forma. Ele vai falar: o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o assunto em oculto. Então, o mexeriqueiro, né, o fofoqueiro, é aquela pessoa, né, que vai espalhar coisas sobre outras pessoas. E isso, justamente o motivo disso, né, para desprezar de alguma forma a outra pessoa. Aqui, né, nós devemos sempre lembrar, né, e observar que não necessariamente falar de outra pessoa é algo ruim, mas sim o objetivo pelo qual se fala pode ser ruim ou não. Por exemplo, como nós vemos lá em 1 Coríntios, existe uma pessoa ali que falou, né, sobre os problemas que estavam ocorrendo ali na igreja para Paulo. Por quê? Porque ela queria que Paulo ali usasse do seu conhecimento e falasse da palavra de Deus e exortasse aqueles irmãos para que eles voltassem para o caminho correto. Então, o objetivo da pessoa ao falar foi correto, né, o propósito. Mas aquela pessoa que tem o objetivo de ofender ali, de desprezar o seu próximo, vai falar com o quê? O objetivo de distorcer a visão daquela pessoa. Então, se eu tenho uma visão negativa de fulano de tal, vou chegar nessa pessoa aqui e falar: aquele fulano fez isso, faz aquilo, aquilo outro. Né? E nós também não devemos entender aqui o mexeriqueiro como sendo aquela fofoca de contar o segredo. Ah, essa pessoa contou o segredo, e eu vou lá e revelo o segredo. Não é necessariamente apenas isso, né? Você pode simplesmente ver ou conhecer de terceiros alguma coisa que aconteceu na vida daquela pessoa e sair espalhando com o objetivo de mostrar: ó, tá vendo, aquela pessoa é desse jeito, é assim, assado. Por quê? Isso é uma forma, né, de desprezo àquela pessoa, de ofensa àquela pessoa, né? E você muda a visão das outras pessoas em relação àquela ofendida, né, no caso. Nós poderíamos ainda expandir um pouco mais, lembrar, né, o que Cristo acha disso, né? Com certeza é uma pessoa que fala por trás, assim, sem o objetivo de restaurar o seu relacionamento com o irmão ou ajudar o seu irmão nas suas fraquezas. É uma pessoa que não está trabalhando para a edificação do corpo de Deus, né? E sim o correto, a postura correta, né? Por mais que aqui ele fala que o sábio ele mantém um assunto oculto, mas também o sábio, quando necessário, ele vai exortar, né? Ou existe outro provérbio que diz que as feridas do as feridas do amigo são valiosas, né? No sentido de que a pessoa que corrige o seu próximo é porque ama. Então, não necessariamente é apenas ficar calado, mas se houver um tipo de ofensa ali, uma má virtude da pessoa, algo do tipo, você, se for sábio, vai lidar diretamente com aquela pessoa procurando o bem dela. Outro versículo também, irmãos, 12, 18. Diz assim: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Então, aquilo que ele está querendo contrastar, né? Espada penetrante, né? A pessoa que fala e machuca as outras pessoas, sendo a pessoa tola, né? Sendo uma pessoa ruim de se lidar, né? De conversar. Que é uma pessoa que machuca com suas palavras, né? Isso pode ser que ela machuca ofendendo, isso pode ser porque ela também oferece conselhos que não são úteis, né? Conselhos errados, equivocados, coisa do tipo. Nós podemos, né, ampliar esse conceito, é evidente que isso aqui é algo que nós devemos procurar, né, como aplicar, entender melhor a maneira correta da abrangência desse texto. E isso demonstra o quê, né? Que muitas vezes essa essa atitude, né, como nós veremos, muitas vezes vem de uma pessoa que se precipita ao falar, é uma atitude de prejudicar o seu próximo, né? Agora, a pessoa que ela é sábia é uma pessoa que ela vai propor coisas boas, né, no sentido que suas palavras irão curar, né? Ela dará saúde através daquilo que ela fala. Também semelhante a isso, mas um pouco diferente, é o 13:3 que diz: o que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Então, nós vimos ali em relação a outras pessoas, né, de prejudicar ou de dar saúde às pessoas, de dar benefícios às pessoas, de ajudar.
Aqui nós vemos, né, que a pessoa que fala demais, né, abre muito seus lábios, ela acaba se prejudicando de alguma forma. Então fala demais, acaba falando coisas que não devem, que futuramente ou no mesmo momento irão a prejudicar. Ao contrário do sábio, que ao guardar a sua boca, né, conservar ali de falar, né, deixar de falar alguma coisa, acabará conservando a sua própria vida, né? Outro texto também, 15, 28, que nós podemos ver aqui muito do porquê o sábio ele fala pouco, né? Diz assim: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Então, por que, né, que a pessoa sábia, por que que os provérbios eles são repetitivos ao falar que o sábio ele fala pouco? Não é porque ele não fala, né? Não é uma virtude não falar. Muitas vezes não falar vai ser covardia, necessariamente não vai ser sabedoria. Mas, né, a pessoa sábia, ela fala porque ela vai, né, se concentrar na situação, ela vai entender o ambiente que ela está lidando ali. Ela vai saber, por exemplo, quando a gente vê aquele provérbio lá, o sábio, às vezes ele vai responder o tolo e às vezes não, porque ele vai entender as circunstâncias. Tudo isso demonstra sua reflexão, né? Ele não sai falando, assim como o tolo, né? Que ele coloca aqui como sendo alguém que jorra coisas más. Então, através das muitas palavras que as pessoas falam, com certeza coisas más sairão dali. Provérbios 19, 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. E aqui nós vemos, mais uma vez, um provérbio que é necessário entender o todo, né? Para poder pegar ali o que ele está se referindo. Por que ele fala melhor é o pobre que anda na sua integridade? Em que sentido? Né, parece algo avulso, né? Quando analisamos isoladamente, parece que o outro assunto, né, o perverso de lábios e tolo, parece algo desconexo. Mas o ponto é que quando ele faz essa comparação, né, melhor que um é outro, ele está querendo dizer que às vezes na vida você vai ter situações em que vai ser exigido de você uma coisa ou outra coisa. E qual que seria melhor? Qual que é o caminho que você deve tomar? E aqui a comparação dele é que é melhor você ser pobre e íntegro do que ser uma pessoa que através de perversos lábios, né, lábios tortuosos, mentirosos, né, ser um tolo, mas no caso poder de alguma forma alcançar alguma vantagem financeira. Então esse seria o ponto, né? Você complementa o entendimento do Provérbios através de analisando ali a comparação que ele está fazendo. Então, né, o que que ele advoga aqui? A não mentir. Independente se você vai conquistar alguma coisa com a sua, né, mentirinha, ali é melhor você ser pobre, né? É melhor você ser íntegro do que obter qualquer tipo de vantagem através, né, de falar coisas que não são verdades, coisas tortuosas. E por último, o 29:20. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Então esse aqui é um provérbio que ele meio que fecha bastante esse ponto, enfatizando a questão da, do perigo da precipitação ao falar, né? Ele vai falar que maior esperança há para um tolo do que para essa pessoa, que é um exagero, né? Para justamente mostrar como se inicia atitudes tolas, pela falta de controle da língua, né? Isso nós vemos, tem aplicações de diversas coisas, né? E muitas delas estão relacionadas ao nosso relacionamento com as pessoas, né? Se queremos ter bons relacionamentos, com certeza a nossa língua, né? Aquilo que a nossa língua faz, fala, deixa de falar, vai influenciar, né? Se esse relacionamento será bom ou será ruim. Outro provérbio também que me veio à mente agora, e eu acabei tirando ele aqui da minha lista, é um que fala que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Ou seja, até aquela pessoa que ela é tola, se ela falasse ali a demonstrar que era tola,
quando ela fica quieta, ela parece ser uma pessoa sábia. E por que que ele enfatiza isso, né? Porque justamente nós percebemos isso quando nós vamos ver, né, lá mais para frente, no Novo Testamento, Tiago também vai enfatizar a questão do controle da língua, né? Por quê? Porque ela fala muito dos nossos relacionamentos e interfere muito nos nossos relacionamentos. Na verdade, a Bíblia, muitas das coisas que ela vai nos orientar a fazer é falar. A gente deve falar o quê? Falar do Evangelho. A gente deve falar para as pessoas o quê? Coisas que edificam. Ela quer motivar o relacionamento, mas também ela sabe, né, que o homem é mau, né, e o coração do homem propaga coisas ruins. Então, por isso é necessário esse controle daquilo que nós dizemos. Então, concluindo, irmão, só algumas conclusões gerais para fechar. A primeira delas é baseando na nossa introdução ali de Provérbios, né, que, como nós vemos, a nossa boca, aquilo que nós falamos, não necessariamente só vai nos trazer benefícios ou malefícios materiais ou coisas do tipo, é só para mim ter um bom relacionamento com as pessoas, ou algo do tipo. Não é simplesmente isso, mas sim a nossa boca revela quem nós estamos servindo, né? Se eu estou servindo e procurando a Deus ou estou servindo a qualquer outra coisa que se opõe a Deus. Se nós estamos sendo sábios, então muitas das coisas que hoje nós dizemos, nós não diríamos, né? Fofocas, injúrias, né? Tolices, né? Coisas que nós dizemos por impulso, às vezes nem era para dizer aquilo lá, mas a gente estava estressado em determinada situação, a gente usou a palavra errada. Nós vemos que a nossa postura, né, como servos de Deus, pessoas que amam a Deus e têm um relacionamento com Cristo é de ser comedido, né? Ser um pouco mais reflexivo, um pouco mais prudente ao usar a nossa boca. Às vezes a gente pode até ser pessoas inteligentes, né? No sentido de ter muito conhecimento, mas a questão aqui não é conhecimento necessariamente. Você pode ser uma pessoa muito culta no sentido de ter muito conhecimento cultural, mas ser uma pessoa tola, né, ao utilizar a sua boca. Porque muitas das vezes o seu conhecimento vai se transpor em arrogância, né? Então você vai falar desprezando as pessoas, ferindo outras pessoas, coisa do tipo, né? Então isso demonstra que apesar de você poder ser uma pessoa culta, cultivar muito conhecimento, né, sobre as coisas, não necessariamente você vai ser um sábio, mas ser um tolo, ao principalmente, né, como nós vemos aqui, que a ideia muitas vezes está ligada a relacionamento, né, na questão de uso da nossa língua. Se os seus relacionamentos são ruins, né, você não consegue ter amigos, você machuca as pessoas constantemente, ou coisa do tipo. Então demonstra que você, por mais que seja inteligente, né, no sentido humano, não está sendo sábio conforme a palavra de Deus. Pessoas, né, que muitas vezes não sabem manter relacionamentos duradouros, né? Tipo assim, os amigos se afastam cada vez mais da pessoa e coisas do tipo. As pessoas se perguntam muitas vezes o porquê, né? Porque, nossa, mas por que que eu tô sendo abandonado? Por que as pessoas não gostam de falar comigo? Porque você ofende demais, né? Às vezes você também só dá conselhos tortos. Isso a gente poderia também ver o lado da pessoa, né? De perdoar e tudo mais, mas o nosso foco de hoje é a questão, né? Da pessoa que usa da língua. Esse bolso é engraçado, né? Você pula um monte de coisa. Aí pra voltar fica estranho. É uma das coisas que nós podemos observar, né? Se nós não temos muito o que falar, às vezes é melhor realmente ficar quieto, né? Até quieto nós podemos parecer que conhecemos alguma coisa. Né? A vantagem talvez do tímido, do covarde, seja essa, né? Ele parece inteligente porque tá quietinho. Eu, por exemplo, pareço ser inteligente porque eu sou quietinho, mas eu sou burro. E eu ofendo muitas pessoas. Então, não necessariamente ficar quieto ali é porque você sabe. Mas muitas vezes é melhor ficar quieto do que falar muito. Então, ampliando também, né, para uma visão ampla da Bíblia, nós vemos que falar é algo positivo e algo incentivado pela Bíblia, né? Aqui não é uma exortação a parar de falar,
né, as últimas pregações que eu tenho trazido aqui falam justamente de relacionamentos. É impossível você ter relacionamento sem falar. Mas a questão é o que a Bíblia nos incentiva a falar, né? Como ela nos orienta a usar a nossa boca. Uma das coisas que nós vemos é pregar, né? Pregar o Evangelho. Então, se existe a oportunidade de falar de Deus, falar do seu relacionamento com Deus, a transformação que Cristo traz à nossa vida, é uma maneira positiva e sábia de usar a língua, né? Falar com nossos irmãos coisas boas, coisas produtivas, bons conselhos, né? Orientações baseadas na palavra, exortações, né? Com o objetivo de colocar essa pessoa no caminho correto novamente. Tudo isso é o bom uso da língua, né? Se nós estivermos andando com Deus, evidentemente que essas coisas serão naturais para nós, né? Fazer esse tipo de movimento, de ao invés de ficar fofocando, ao invés de ficar criando intriga, falando mal e ofendendo, nós iremos pensar em coisas espirituais e, por fim, falar coisas espirituais. Adorar a Deus é outra coisa que nós vemos frequentemente, né? Cantar hinos a Deus, falar da grandeza de Deus, isso pode ser a qualquer um, tanto ímpio quanto crente. Então, as formas também e circunstâncias de se aplicar aquilo que nós vemos são muitas, né? A gente às vezes pensa que é difícil aplicar a palavra de Deus. Como eu aplico a palavra de Deus? Ah, é indo na minha casa, lendo a Bíblia e orando. E o resto? Aqui em Provérbios nós vemos muitas circunstâncias em que não estaremos nem lendo a Bíblia, nem orando, né? Nem estando na igreja cantando. Nós vemos muitas coisas práticas do dia a dia que vão demonstrar, sim, um temor e um relacionamento com Deus. A nossa conversa com as pessoas vão demonstrar o nosso relacionamento com Deus. Se formos sábios, saberemos o que falar, como falar, na hora que falar. Agora, se não, nós pensamos que ser cristão é só vir aqui participar do culto. Então, nós, né, quando estivermos lá fora, nossos relacionamentos, iremos falar tudo que vier na cabeça e para nós tá bom assim. Mas nós percebemos que isso demonstra, né, que o nosso coração pode estar, né, no lugar errado, ou nós mesmo colocamos o nosso coração em Cristo ainda, né? Se nós estamos com Ele, né, procuramos Ele, nós iremos seguir as suas orientações. Como nós vemos aqui, as apelações no início de Provérbios são a buscar a sabedoria, né, a buscar, porque ela é mais preciosa que a riqueza, mais preciosa que qualquer ouro. Porque a Bíblia, ela vê essas coisas como algo positivo, né? Pobreza não necessariamente é algo ruim, sim, mas por que ela vai usar a questão do ouro e rubi? Porque ela vê como algo positivo, né, no sentido humano, de ter uma boa vida. Mas a sabedoria, né, o conhecimento de Deus, o temor de Deus, vale muito mais que isso. E como nós vimos, inclusive, muitas das vezes a gente vai preferir ser virtuoso ao invés de escolher coisas dessa vida através de meios errados, né, que fogem da vontade de Deus. Então, irmãos, que os conselhos, né, tolos, que os nossos impulsos carnais não dominem a nossa boca, mas sim que a palavra de Deus seja a nossa boca, que nós possamos, né, sempre colocá-la em nossa mente, né, porque através dela está na nossa mente que nós iremos falar delas pessoas. Que Deus nos abençoe, que essa palavra pode ter sido útil para os irmãos. Bom, Gabriel.